Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais e saudamo-vos no amor do Senhor para que possamos transmitir uma vez mais o conteúdo de uma lição deste trimestre. Como sabem, estamos a estudar este trimestre o maior de todos os livros da Bíblia, o livro de Salmos, e nesta semana nós vimos algo muito importante. Eu até achei interessante porque, a partir aqui do título da lição, O Senhor Reina, que é pelo menos o título que aparece aqui na versão do Trimensário de Portugal, creio que no Brasil também será o mesmo título, isto me leva a pensar na suprema soberania do Senhor. Até usei um acrónimo que é SSS, faz lembrar o www, não é? Que é também 3 letras seguidas, iguais, para aceder aos websites da internet. Pois bem, aqui SSS, a suprema soberania do Senhor, faz-nos lembrar, portanto, este Deus. E nós, nesta lição, através dos Salmos, claro está, nós vimos 5 características essenciais da pessoa e do caráter de Deus. Vimos que Deus é um Deus criador, vimos também que Deus é governante, é soberano, é rei, vimos também que Deus é juiz e também é legislador, vimos que Deus é o Deus que guarda o concerto com o seu povo, a aliança com o seu povo, e por último vimos também que os testemunhos são muito fiéis. Pois bem, é sobre estes detalhes, ou melhor, estas características essenciais, não são detalhes, são características essenciais do caráter de Deus, que a lição fala e que nós agora, a partir de agora, iremos abordar em detalhe. Pois bem, convido uma vez mais, como é habitual, o irmão José Eloy para uma oração para que o Espírito Santo nos possa dirigir na partilha da palavra com vós que estáis aí desse lado. Obrigado, querido Pai, pela oportunidade que nos dás de estudar a Tua Palavra, entendê-la e por gravares através do Teu Espírito a verdade no nosso coração, na nossa mente, por colocares em nós o desejo de estar no caminho da verdade, no caminho da preparação para a vida eterna. Amém, Senhor. E obrigado, querido Pai, pela oportunidade que Tu nos dás também de comentar estas lições para outros irmãos nossos. Possa ser uma bênção para todos, Senhor. Amém, Senhor. E que Tu possas abençoar com o Teu Espírito o Pastor Paulo Cordeiro e a mim também, e aqueles que irão escutar e ouvir e abrir as suas Bíblias e relembrar e aprender, Senhor, e que Tu possas estar em todas, com a Tua Igreja em toda a parte do mundo ao estudar estas lições. Amém. Parecem coisas simples que já conhecemos, que já sabemos, mas a Bíblia é mesmo assim. Nós temos que reler, ler e reler e relembrar aquilo que já sabemos. E isso faz falta à nossa vida espiritual, faz falta para nos mantermos no caminho certo. É verdade. Então, querido Pai, ajuda-nos realmente a relembrar todas estas coisas, que possa ser uma bênção para todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Então, irmão, nós vimos então, como eu já fiz, como já disse na introdução, portanto, vimos aqui 5 características essenciais do caráter e da pessoa de Deus, não é? Se encontram nos Salmos, se encontram no livro de Salmos, exatamente. Qual delas a mais importante, mas para mim a mais básica, a mais fundamental, que está na base de tudo o resto, é que o Senhor é o Criador, é o Supremo Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, animadas e inanimadas, é o Criador de todas as plantas que compõem o reino vegetal, de todos os animais que compõem o reino animal, e finalmente criou a raça humana à sua própria imagem e semelhança em Adão e Eva. Eu gosto muitas vezes, até nas minhas próprias orações pessoais, de recordar estes atributos de Deus. Sinto-me bem, nunca ninguém me deu algum conselho especial para eu fazer isso, mas eu próprio comecei já há muito tempo, e já lá vão muitos anos, que eu gosto, é verdade, não faço todas as vezes, houve no passado alturas que fazia quase sistematicamente, mas eu gosto das minhas orações recordar ou colocar bem cá na minha mente a certeza de que eu me estou a dirigir a ninguém menos do que o Senhor de todo o universo, porque Ele é o Criador. Isto para mim dá-me um conforto muitíssimo grande. Saber que Deus é o Criador de todas as coisas e não apenas é o Criador, mas é igualmente o mantenedor. Ou seja, eu sei que a minha origem é pela criação divina e que se eu existo, não é? Longe daquela afirmação filosófica do filósofo grego muito conhecido, penso logo existo. Não, nós existimos e nos movemos e existimos, como disse o apóstolo Paulo em Atenas, porque temos um Criador. Não é assim, irmão?
Exatamente. Os irmãos, quando lerem os Salmos, à medida que forem lendo os Salmos, ou relendo, não é? Porque nós já os lemos certamente, a grande maioria, nós vamos encontrar que ao longo dos Salmos existe sempre aquela referência a Deus como Criador. E Criador da vida sobre a Terra, de tudo o que existe aqui, até da própria Terra, não é? Até da própria Terra. A Terra foi moldada pelo poder de Deus para suportar a vida, como nós sabemos. Houve uma separação nas águas, depois apareceu a pressão seca, depois vêm as plantas, vêm os peixes, os animais marinhos, os animais terrestres, depois o ser humano, depois o sábado, como memorial dessa criação. E quem estava a assistir a toda essa criação? Outros seres que já tinham sido criados por Deus. Exatamente. E a Bíblia chama os filhos de Deus, não é? Isso mesmo. Então, os representantes de outros mundos que Deus também criou, os próprios anjos, eles estavam a assistir. Digamos que são ocasiões excepcionais em que os seres criados têm a oportunidade de ver a manifestação do poder de Deus. Então, imagino, estavam todos a ver a criação deste mundo, a preparação deste berço, desta casa, deste lar, e depois a vida neste lar, nesta casa, e os anjos estavam felizes, estavam contentes. A Bíblia diz-nos que eles cantavam. É isso mesmo. Então, todos estavam felizes por ver esse ato grandioso da criação de Deus. E, portanto, o livro dos Salmos, em muitos Salmos, eles falam em Deus como Criador. Ele fez-nos, foi ele que inventou o nosso ADN, o nosso DNA, não é? O DNA dos peixes, dos animais, ele é que inventou aquelas sequências, portanto, de aminoácidos, de bases, de pares de bases, portanto, que vão dar origem a todas as formas de vida. E isso é maravilhoso, não é? Isso é tão grandioso, estudar o genoma de todas as formas de vida, que só há muito pouco tempo os cientistas conseguiram decifrar completamente o genoma humano. E mesmo assim estou convencido... Decifrar não, sequenciar. Isso. Sequenciar, porque há genes que eles não sabem qual a função deles. Portanto, eles estão ainda a pesquisar, a estudar, portanto, aquelas sequências de genes, e a pouco estão a aprender para que é que serve aquele, para que é que serve o outro, não é? Então, isto é tão grandioso que isto realmente estimula o intelecto dos cientistas no mundo. E é acerca deste Deus que os Salmos nos falam. Isso mesmo. Deus como Criador. E não só foi a Terra e a vida sobre a Terra. Este Criador que fez a vida sobre a Terra, neste cantinho do Sistema Solar, neste cantinho da nossa galáxia, fez também outros mundos, outros planetas, noutras galáxias, noutros cantinhos de outras galáxias, não é? Fez o próprio céu, o sítio onde Deus habita com os anjos, a cidade celestial, a chamada cidade eterna, onde Deus vive, com os anjos, não é? O centro de comando de todo o universo, todas essas coisas Deus fez, as outras galáxias, espalhadas pelo céu, nebulosas, etc. Portanto, Deus criou todas essas coisas. E é este Deus que os Salmos falam, não é? Ele é Criador. A lição pede para estudarmos o Salmo 8 e o Salmo 100, na lição de domingo. Pois bem, realmente o Salmo 8, o versículo 3, diz que Deus nos fez. Jeová nos fez. E no versículo, o versículo 3 do Salmo 100. E o versículo 3 do Salmo 8 diz que ele criou os céus, a lua, não é? As estrelas, portanto, e muitos outros salmos já mais pormenores sobre Deus como Criador. Então ele tem poder. É um ser que tem poder. E o facto de estarmos a servir um Deus que tem poder dá-nos conforto, dá-nos segurança. Segurança, isso. Dá-nos segurança. Então, ele não só criou, como ele mantém momento a momento as forças da natureza. A estrutura atómica de tudo o que está criado é mantida momento a momento pelo próprio poder de Deus. E isto é algo que também nós vemos no livro dos Salmos. Ou seja, ele não criou simplesmente e diz, agora pronto, fica-te para aí e vai andando sozinho e tal, como a gente quando acorda a um relógio e ele depois funciona sozinho, não é? Não. Deus fez a estrutura atómica, Deus fez o ADN, Deus fez tudo, e agora Deus mantém momento a momento o funcionamento desse DNA e o funcionamento da estrutura atómica de todas as coisas, de todas as substâncias químicas que existem, não é? Deus mantém tudo isso momento a momento. Isso é grandioso. Isso. Não é? Isso é grandioso. E ele também mantém os planetas em órbita à volta do Sol, nos sistemas solares, a nossa galáxia à volta, enfim, de outros centros. É uma coisa que transcende por completo a nossa compreensão. Mas é um grande poder que realmente, portanto, que sustenta a vida momento a momento. E também tem o poder de nos abençoar. Esse poder de Deus também é
exercido, esse poder de criação é exercido uma segunda vez para salvar o homem do pecado em que ele mergulhou. Isso. Isto é muito importante, o livro dos Salmos também fala nisso. Ou seja, Deus criou e volta a criar segunda vez para trazer o ser humano novamente a refletir a imagem do Criador como era no princípio. Ele é Criador duas vezes. Isso mesmo. Ele é Criador duas vezes. Então, o nosso mente, o nosso caráter, a nossa alma, o nosso espírito vai sendo recriado por Deus. E no final, quando Jesus vier, o nosso corpo, não é? O nosso corpo. E depois, mil anos depois da segunda vinda de Jesus Cristo, Deus vai criar novamente a terra como era no princípio. Isso mesmo. Mais bonita ainda. Então ele vai ser criador de facto, ou está a ser duas vezes criador. Não é? Então é isso que o livro dos Salmos nos fala. Exatamente. E o livro de Salmos, obviamente, os autores do livro de Salmos fazem eco a outros autores bíblicos, ou seja, é uma das maravilhas da palavra de Deus, é que os autores, embora tenham escrito em épocas muito diferentes, não é? Num período de cerca de 1600 anos, todos estão em perfeita harmonia uns com os outros e todos, portanto, concorrem a dizer o mesmo, a enfatizar o mesmo. Porque são atuados pelo mesmo Espírito. Exatamente. O Espírito de Deus que os faz falar, escrever sobre estes assuntos. O Espírito é o autor é o mesmo. Exatamente. O verdadeiro autor, que é o Espírito Santo, é o mesmo e, portanto, ele não poderia dizer uma coisa a um autor humano e outra coisa a outro autor humano. Muito bem. Pois bem, diz-nos aqui na lista... Ellen White diz assim: Deus está constantemente ocupado em manter e empregar como servos as coisas que criou. Ele atua por meio das leis da natureza, servindo-se delas como seus instrumentos. Elas não agem por si próprias. A natureza, na sua ação, testifica da presença inteligente e da atividade de um ser que opera em tudo segundo a sua vontade. Não é por um poder inerente que ano após ano a Terra produz as suas fartas colheitas e continua a sua marcha à volta do Sol. A mão do Ser Infinito está em perpétua operação a guiar este planeta. Ora bem. O poder de Deus exercido continuamente é que mantém a Terra em equilíbrio na sua rotação. Uau. É Deus que faz o Sol erguer-se nos céus, abre as janelas do céu e dá a chuva. Portanto, aqui aprendemos, de facto, e o salmista mostra isso, que Deus está continuamente a suster a criação que Ele próprio fez. Não é? Ele mantém a sua criação. Muito bem, muito bem. Excelente. Pois bem, eu creio que creio não, tenho a certeza, e tenho a certeza porque a palavra de Deus o afirma, de que é pelo facto de Deus ser Criador que essa é a principal característica, por exemplo, mencionada no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, que faz com que Deus seja adorado. Ou seja, aquilo que nos deve motivar a adorar Deus é o facto de que Ele é o Criador. E como o versículo bíblico diz: adorai aquele que fez. Exatamente. E pelo facto de Ele ser o Criador, portanto, Ele pode legitimamente receber a adoração de todas as suas criaturas. Homenagem e adoração, isso mesmo. Exatamente. Aliás, se não houvesse essa homenagem e adoração ao Criador, as criaturas começariam a desviar-se para caminhos errados. Isso. A garantia de nos mantermos no caminho certo é adorar de facto o Criador. Muito bem, muito bem. Há aqui um outro texto que diz que nós dependemos de Deus, de quem deriva a nossa vida. Pertencemos-lhe pela criação e pela redenção. Isso mesmo. O nosso próprio corpo não nos pertence para fazermos dele o que quisermos. Ora bem. Para o estragarmos com hábitos que o corrompem, tornando-o incapaz de prestar a Deus um serviço perfeito. A nossa vida e todas as nossas faculdades pertencem a Deus. Ele cuida de nós em todos os momentos. Ele mantém em funcionamento a máquina da vida. Se por um momento ficasse sem funcionar, pelo poder de Deus minuto a minuto, morreríamos. Somos totalmente, 100% dependentes de Deus. Portanto, o comentário que eu li, o anterior e este, vem aqui nos comentários de domingo à nossa lição. Muito bem. Para aqueles que não têm, pois, a Ciência do Bom Viver, página 317, e a Fé pela qual eu vivo, meditação 2100, página 171. Muito bem. Muito obrigado, irmão, por essa partilha desses textos que não deixam qualquer sombra de dúvidas de que Deus está continuamente, portanto, a ser o nosso mantenedor e, portanto, nós devemos ter isso em mente.
Para além de Ele ser o nosso Criador, ou seja, nos ter trazido à existência, aqui a lição de domingo refere, digamos de forma resumida, mas depois esse conceito é mais explanado na lição de quarta-feira, Deus também formou, portanto, o seu povo. Por isso é que no Salmo 100, versículo 3, diz que Ele fez do antigo Israel povo seu e ovelhas do seu pasto. Ou seja, a criação do seu povo, quer no passado, no caso, portanto, do povo de Israel, quer já na dispensação cristã, portanto, com a igreja cristã, e nos tempos dos fins com a sua igreja remanescente, tudo isso são atos, portanto, de iniciativa divina. Portanto, não somos nós que nos inventámos ou fomos nós que tomámos a iniciativa de nos agruparmos como povo. Não, isso é tarefa divina. Portanto, é Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Portanto, esta noção de seu povo e suas ovelhas mostra também o desejo de Deus de ter um relacionamento próximo com o seu povo. Exatamente. E isto é muito importante nós também termos em mente. Portanto, nós, se somos cristãos, se somos membros da igreja, isso não é por nossa iniciativa. Eu gosto muito daquele texto de João que diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, tudo provém de Deus. E, portanto, o facto de fazermos parte deste povo, isso é, mais uma vez, algo que vem de Deus. E, portanto, Exatamente. todo o louvor tem que ir para Ele, não é? Porque não pode Ele ir para tomou a mais ninguém. iniciativa na criação e tomou a iniciativa de criar um povo seu aqui neste planeta, aqui na Terra, desde os primórdios, desde o princípio. Que pudesse ser, por assim dizer, o seu representante nesta Terra, ou seja, aquele que diante dos outros seres humanos desse testemunho desse Deus Criador e da sua verdade, para que os outros povos pudessem também sentir-se inclinados a reconhecer, em primeiro lugar, e depois a adorar esse Deus Criador. Muito bem. É interessante que existe aquela ideia na mente de muitas pessoas de que Deus é uma criação do homem. O homem idealizou Deus, inventou um Deus e escreveu sobre isso, e o homem criou Deus. Mas não é. Não. Se nós lermos atentamente a Sagrada Escritura, nós vamos ver autênticos relatos de manifestações de Deus entre a raça humana. Das maiores manifestações que nós temos de Deus entre a raça humana é os milagres que ocorreram quando o povo de Israel saiu do Egito, liderado por Moisés, para se estabelecer em Canaã, não é? E aqueles milagres das pragas, a abertura do Mar Vermelho, o aparecimento de Deus perante o povo no Monte Sinai, ao pronunciar os 10 mandamentos, o monte fumegava, o monte estava em trevas, havia relâmpagos, havia o som da buzina. Portanto, mais de 1 milhão de pessoas presenciaram a manifestação de Deus sobre o Monte Sinai. Portanto, isto são acontecimentos sobrenaturais. Isto não foi invenção de uma mente humana. Claro. Portanto, houve uma manifestação. E a Bíblia, toda ela, Deus aparece, Deus manifesta-se, fala de tempos a tempos com a raça humana. Portanto, é Deus que toma sempre a iniciativa de se comunicar com a raça humana e dá instruções, dá leis, dá regras, dá instruções. Então, Deus criou o homem e Deus manifesta-se ao homem. Não é o homem que criou Deus. Isso. É completamente o oposto daquilo que nós vemos na Bíblia. Então, não foi assim que aconteceu. Facto, aliás, muitas vezes pensam. O próprio texto que eu citei há pouco, o Salmo 103, que vem mencionado aqui na lição de domingo, diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, e não nós. Portanto, aqui é claríssimo, e ainda bem que assim é, agora, gosto muito também do Salmo 8, quando diz que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. E, no entanto, também diz que nós fomos feitos um pouco inferior aos anjos. Então, e também há um salmo que diz que Deus conhece ou chama as estrelas pelos seus nomes. Ora, se Deus conhece todo o vastíssimo universo, são bilhões e bilhões de estrelas pelo seu nome, quer dizer, como é que o Senhor não poderá conhecer cada um de nós individualmente, não é? É isso. E isso digamos, é algo que, enfim,
ultrapassa a nossa mente limitada, não é? A nossa compreensão, mas mesmo. ao mesmo tempo dá-nos um sentimento de segurança. Segurança. Exatamente, e é uma segurança invencível, não é? Portanto, nós fomos feitos e somos amados por um Senhor que é o soberano de todo o universo. Isto é algo magnífico mesmo, magnífico mesmo. Muito Somos bem. amados por criação e somos amados por redenção. Exatamente. Porque ao enviar o seu filho para dar a vida pela raça humana, ele amou 2 vezes. Exatamente, exatamente. Muito bem, irmão, creio que podemos avançar um bocadinho mais. Vamos Portanto, avançar. já vimos, portanto, este aspecto do caráter e da pessoa de Deus, que Deus é o Criador, e agora vamos ver que, decorrente deste facto de que Ele é o Criador, vem o facto de que Ele, portanto, é o soberano, é o governante, é o rei, portanto, de todo o universo, incluindo, obviamente, deste planeta. E isto não é menos importante. Eu gosto muito também de pensar neste aspecto, porquê? Porque no meio deste grande conflito no qual todos nós estamos mergulhados, é bom saber que há um ser soberano que lidera todas as coisas, que orienta todas as coisas, que está acima de todas as coisas e todos estão sujeitos a ele, quer queiram, quer não. Porque iremos ver isso com mais detalhe na questão de Deus ser juiz, não é? Portanto, ninguém escapa ao controlo de Deus. Deus dá liberdade, obviamente, mas é uma liberdade responsável. Ou seja, nós temos que usar esse dom que Deus nos dá de forma responsável. Ao usarmos de forma não responsável, teremos de dar contas ao nosso Criador. E esta é uma ideia que, obviamente, mete medo a muita gente, porque não se sentem bem na sua consciência, mas quer gostem, quer não, o que é facto é que o Senhor reina. Aliás, eu, ao estudar as profecias bíblicas, já há muito tempo que uma ideia se implantou na minha mente. Se Deus, por exemplo, peguemos naquela profecia que é seguramente a mais conhecida de todos nós, dos adventistas em particular, que é a profecia de Daniel 2. É uma profecia, portanto, que, digamos, se estende por um período de cerca de 2500 anos. Portanto, se há 2500 anos atrás, mais ou menos, Deus pôde prever, através do seu, e anunciar através do seu profeta Daniel, as grandes linhas, digamos, dos acontecimentos. E se hoje, ao olharmos para trás, nós podemos confirmar, através dos relatos da história, que essa predição, essa profecia se cumpriu exatamente como foi anunciada, então o que é que isto nos indica sobre a soberania de Deus? Que Deus está no controlo de todas as coisas. Porque se não estivesse no controle de todas as coisas, o que ele tinha indicado na profecia ter-se desviado do seu curso. Exatamente. E não se desviou. É maravilhoso nós termos um Deus que está no controle não só do presente, mas no controle do futuro. Exatamente. É maravilhoso ter o controle do futuro. E há textos inspirados que nós temos, há textos inspirados de visões que Deus deu a Ellen White, não é? Onde ela diz que Deus vê o futuro distante tão claramente como ele vê o presente. É a mesma coisa. Deus está neste momento a ver o presente e ele vê o futuro tão claramente como está vendo o presente. Acontecimentos que ainda não aconteceram, ele vê como se já tivessem acontecido. Embora não tenham acontecido ainda, mas ele os vê como se tivesse acontecido. E estando no presente, ele olha para o passado e vê o passado distante como se fosse o presente. Então, o passado, o presente e o futuro estão igualmente claros diante de Deus e na mente de Deus. E não há segredos, não há mistérios para Deus. Tudo é claro. E é esta visão que Deus tem das coisas que é uma garantia por todos os seres criados. Exatamente. Não é? Eles estão tão seguros, desde que realmente eles sigam os caminhos de Deus, não é? Nós sabemos que Lúcifer não seguiu os caminhos de Deus e arranjou para aqui uma complicação enorme. Um 31, como costumamos dizer. Uma complicação enorme não só no céu, não é? 1/3 dos anjos teve que ser expulso do céu, como arranjou aqui na Terra. Exatamente. Durante estes milénios todos. As guerras que vemos à nossa volta, as mortes, as doenças, o sofrimento, o ódio, portanto, todas estas coisas que nós vemos aqui na Terra é fruto, é resultado de não seguir as leis deste rei. Exatamente. Deste rei que governa o universo, não é? Então, quando nós seguimos este rei, as coisas correm bem. Se não seguimos este rei, as coisas correm mal e a prova está realmente à nossa volta, não é? Realmente, essa noção está na introdução da lição, na lição de sábado à tarde, e nós não referimos
que o governo soberano do Senhor torna o mundo firme e seguro. Portanto, a soberania de Deus dá-nos a garantia. Repara, apesar de todo este conflito que existe e que é uma realidade indesmentível, Deus continua no controlo de todas as coisas, de todas as situações. É evidente que aqueles que se afastam dos planos de Deus, pois bem, irão sofrer as consequências das suas más escolhas. Mas isso não invalida, portanto, que os planos de Deus se venham a cumprir. Eu gosto de dar um exemplo bíblico que é o seguinte, porque muitas vezes há pessoas, e eu próprio já passei por aí, portanto não vou dizer isto como crítica a ninguém, porque eu próprio tive dificuldade, mas finalmente eu consegui perceber, digamos, abarcar na minha mente como estes dois conceitos se interligam, que é o conceito da soberania de Deus e da liberdade que Ele dá a cada uma das suas criaturas. Reparem bem, quando Deus chamou Moisés e o seu irmão Arão para irem à presença do faraó do Egito, era para lhe comunicar uma mensagem. E a mensagem era para que o faraó pudesse, portanto, dar autorização, como soberano que era do Egito, para que o seu povo, o povo de Israel, pudesse sair do Egito. Reparem, qual era o plano de Deus? O plano de Deus era que o seu povo saísse do Egito. E agora reparem, Deus deu liberdade de escolha a Faraó, porque se não tivesse dado liberdade de escolha a Faraó, nem se teria preocupado em enviar a Faraó Moisés e Arão. Simplesmente tirava o povo do Egito, desculpem a expressão, sem dar qualquer informação, portanto, a Faraó. Mas não, exatamente. Por respeito pelo soberano do Egito, nomeadamente por Faraó, Deus então permitiu que os seus servos, Moisés e Arão, fossem até ao palácio do Faraó para lhe pedirem, para lhe fazerem um pedido. Ora, perante este pedido, Faraó era livre de dizer sim ou não. Agora reparem, Deus respeitou então a liberdade de escolha de Faraó, e se Faraó tivesse dito sim, o povo sairia e, portanto, o plano de Deus cumprir-se-ia. Mas Faraó escolheu dizer não, mas o povo saiu na mesma e o plano de Deus cumpriu-se. Estão a ver? Portanto, os planos de Deus cumprem-se sempre, mesmo quando existe alguém que, no uso da liberdade que Deus lhe dá, diz não aos planos de Deus. Estão a ver? Portanto, a soberania de Deus consegue transcender, digamos, as limitações que a liberdade de escolha que os seres humanos têm, muitas vezes podem colocar como obstáculos. Ou seja, se eu disser não aos planos de Deus na minha vida, ok, quem vai ser o principal perdedor serei eu. Porque os planos de Deus para o mundo em geral não vão deixar de se cumprir. Temos de deixar isto muito claro e compreender isto muito bem. Portanto, se isto é verdade e é mesmo, então eu terei tudo a ganhar se eu me alinhar a 100% com os planos de Deus. Pois. Porque se eu alinhar com os planos de Deus, e repito, os planos de Deus nunca falham, vão sempre cumprir-se, então, ao ser verdade que os planos de Deus se cumprirão, portanto, que será a agenda vencedora neste grande conflito, eu serei vencedor com essa agenda vencedora. Porque eu me aliei ao partido vencedor. Estão a ver a ideia? Se eu não me quero aliar ao partido vencedor, não é porque eu me desafeto desse partido vencedor que o partido não vai ganhar. Não, o partido de Deus irá ganhar. Irá ganhar. Eu é que irei perder. Estão a ver? Agora, se eu for inteligente, se tiver um mínimo de inteligência, se cada um de vós for minimamente inteligente, nós faremos a escolha do lado de Deus, porque é o lado vencedor. Quem é que quer, à partida, pertencer ao lado perdedor? Eu acho que ninguém, com o mínimo bom senso, quer isso, não é? Mas, na prática, infelizmente, muitas pessoas é isso que fazem como escolha. Portanto, querem ficar do lado perdedor, que é o lado de Satanás. Pois bem, eu quero ficar do lado vencedor, porque Cristo vence sempre. Os planos de Deus vencem sempre. A agenda de Deus, gosto desta expressão, a agenda de Deus não falha, não falhará, irá cumprir-se. Por isso é que eu gosto muito daquele texto de 1 de Reis, no capítulo 8, e creio que é o versículo 59, onde o Salomão, por exemplo, depois de ter feito aquela famosa oração de dedicação do templo em Jerusalém, ele fez esta declaração de louvor a Deus, e nesta declaração, portanto, ele disse o seguinte, portanto, 1 de Reis 8, 56, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Agora repara,
Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Quantas promessas falharam? Nenhuma só. Então, podemos afirmar que a agenda de Deus é sempre vitoriosa, sim ou não? Claro que podemos afirmar. Podemos e devemos. Então, se a agenda de Deus é vitoriosa, então alegremos-nos com isso e colemos-nos a essa agenda, porque então seremos vencedores. Okay? Colemos-nos a essa agenda, é isso mesmo. Muito bom raciocínio, esse que o irmão... E já agora só mais uma ideia, irmão, que é a seguinte: às vezes eu vejo irmãos, enfim, um pouco preocupados com aquilo que se passa no mundo, e eu costumo dizer o seguinte: bom, se estivesse a acontecer no mundo algo que Deus não tivesse previsto ou predito, então nesse caso era razão para estarmos inquietos, para estarmos em sobressalto. Mas tudo aquilo que está a acontecer no mundo à nossa volta foi predito, então porquê que havemos de ficar ansiosos, preocupados? Está tudo a cumprir-se, ou seja, nada está a sair dos planos de Deus. Portanto, e se nada está a sair dos planos de Deus, se nada está a sair daquilo que foi predito, então isso é a prova inequívoca que Deus continua no controle de todas as coisas. Ponto final. Ok? Isto é outra ideia. Imagine um navio que vai a fazer a sua viagem num oceano, não é? Um transatlântico, por exemplo, e gera-se uma grande briga lá dentro do navio entre passageiros. Pois bem, essa briga pode ser intensa, pode haver murros e bufetadas e até mortes e derramamento de sangue, etc. E cria-se uma grande confusão. Mas o navio permanece na sua rota. Ok? Isto para dizer o quê? O grande conflito é a grande confusão que há dentro deste mundo, dentro deste navio. Mas a história deste mundo está na rota. Não se desvia. Não se desvia. É. Portanto, e já agora, portanto, relembrar aquilo que a maioria de nós sabe e alguém que não sabe que esteja a ouvir, portanto, porque é que as coisas más vão acontecendo neste mundo. Porque os resultados da existência de um governo que não é segundo a vontade de Deus, que é um governo de um rebelde contra o governo de Deus, que é Lúcifer, não é? Esses resultados de um governo contrário ao governo de Deus têm que ficar visto e demonstrado perante todo o universo. Isso mesmo. E é mau, que não é bom. Ou seja, todos têm que ver os resultados desse tipo de governo que Lúcifer queria implementar no céu, que não conseguiu e que implementou aqui na Terra. Isso mesmo. Então todos têm que ver o fruto, o resultado desse governo que ele disse que era melhor do que de Deus, o governo de Deus. Então por isso é que Deus tem que permitir os acontecimentos aqui nesta Terra para que por toda a eternidade fique registado e seja visto por todos os seres criados que este caminho não é bom. Este tipo de governo que o Lúcifer queria implantar não é bom. Não presta. E para mais do que provado. Por toda a eternidade os seres dizerem assim, não, mesmo que apareça um outro Lúcifer, nós não vamos querer, porque já temos a certeza que realmente as leis de Deus são as melhores, o caminho de Deus é o melhor, o governo de Deus é o melhor, nós não queremos ir atrás de mais nenhum outro anjo ou ser criado que possa vir com ideias de que tem um caminho melhor, não. Então Deus tem que permitir este sofrimento, estas guerras, tudo isto, não é? Para que realmente seja visto se é bom ou se é mau. Para que o universo fique numa base segura e nunca mais volte a acontecer. Exatamente. Agora, qual é o problema se as pessoas morrem? Para Deus não há problema. Claro. Porque Deus vai tirá-los da sepultura. Isso mesmo. Deus vai ressuscitá-los. A morte não é o fim. Isso. Não é? Deus vai tirá-los da sepultura. Aqueles que foram fiéis, que foram leais, que viveram segundo o plano de Deus e que faleceram, que morreram, às mãos deste governo mau, não é? Destes governos maus que têm aparecido desde a queda de Adão e Eva, essas pessoas vão sair da sepultura. Portanto, não é um problema para Deus a morte ou as pessoas morrerem, mas o que é mais importante é o universo ficar numa base segura e não volta a acontecer a mesma coisa. Isso mesmo. Então, esse é o grande objetivo de Deus. Pelo meio, Deus vai salvando os seres humanos que querem realmente apegar-se a este reino, a este rei. Portanto, e os salmos falam que realmente Deus é o soberano rei de toda a Terra. É isso mesmo. Ele é o rei deste planeta, ele é o rei de toda a Terra, ele é o Altíssimo sobre toda a Terra, conforme diz o verso 9 do Salmo 97, a lição de segunda-feira é sobre o Salmo 97. E o versículo 9 diz que ele é o Altíssimo sobre toda a Terra. Portanto, ele continua a orientar as coisas de modo a que cheguemos ao fim e esteja tudo claro
tudo explicado, não haja dúvidas nenhumas, e Deus então inicia novamente o seu reino, ou seja, houve uma paragem, um interregno, nós fomos dar uma volta muito grande desde o pecado de Adão e Eva. Isso. Quando isto tudo estiver terminado, a volta completa-se e Deus volta ao princípio e diz, agora vamos continuar onde parou. Isso vamos mesmo. continuar onde era tão bom e parou e as coisas se desviaram, agora vamos começar novamente a partir desse ponto, como se nada tivesse acontecido. Olha, irmão, é muito interessante porque essa visão que acabou de dar é exatamente aquela que eu obtive durante os meus estudos de teologia e eu até vou exemplificar através, por exemplo, de uma reta. Vamos imaginar uma reta, não é? E a partir de um determinado ponto da reta houve um desvio, ou seja, em vez de continuarmos pela reta, nós nos desviamos e fizemos como que um círculo. Portanto, e damos agora uma volta de 360 graus e voltamos ao ponto zero. Quando chegamos ao ponto zero, a circunferência fecha-se, essa circunferência é um apêndice que depois vai cair e continuamos depois na reta. A linha continua. Exatamente. Deu esta volta toda, não é? E depois continua a partir daí. Exatamente, exatamente. Portanto, essa circunferência que é, digamos, essa excrescência, digamos, da reta geral, é estes 6.000 anos da história do pecado, não é? Mais ou menos, não é? E quando esse ciclo se encerrar, portanto, e o que é 6.000 anos durante a eternidade? Bom, não é nada. Quando nós vivermos já por milhões e milhões de anos, olharemos para trás e o tempo do grande conflito de 6.000 anos parecer-nos assim um ponto minúsculo na história do universo. E foi tão útil, foi tão importante esses 6 e nesses 6.000 anos, que apesar de ser um ponto, deu-nos uma lição muito importante a todos os seres criados por Deus. E todo o universo, todos os seres criados, todos os planetas vão amar a Deus muito mais do que amavam antes. Isso mesmo, isso mesmo. Ou seja, aquilo que se passa neste mundo durante estes 6.000 anos de grande conflito também é uma lição para os mundos que não caíram. Não é só para nós. Claro que nós vivemos na pele, não é este problema. Eles não viveram na pele, eles apenas viram, contemplaram, não é? Mas, e contemplar já ajuda. Por exemplo, nós quando vemos notícias do que se passa, por exemplo, em cenários de guerra, nós não estamos a viver na pele, não é? Mas podemos compreender ou ter um vislumbre o que é que será o sofrimento daquelas pessoas que estão envolvidas nesses cenários de guerra, não é? Portanto, é o que acontece com esses mundos não caídos. Essas pessoas textos inspirados que dizem que esses mundos, os próprios anjos, mantêm-se seguros e no caminho certo pela contemplação da cruz de Cristo. Ora bem. O que foi necessário fazer para repor este mundo no caminho certo. Exatamente. Então, eles olhando para a cruz de Cristo são mantidos seguros, são preservados de cair, de se rebelarem, de se desobedecerem a Deus, de seguirem um caminho independente. Então, é isto. Deus é rei. Pronto. Esta é a noção dos salmos. Há aqui um texto de Júria de Cia que diz assim: perante aquele que reina nos céus, são igualmente conhecidos os mistérios do passado e do futuro, pois Deus vê através da miséria, das trevas e da ruína operados pelo pecado, a operação do seu propósito de amor e bênçãos. Ainda que nuvens e trevas estejam ao seu redor, justiça e juízo são a base do seu trono, que é isso que nós vemos nos Salmos, ao longo dos Salmos. Através do plano da salvação, realizar-se-á um desígnio mais vasto do que a salvação da raça humana e a própria redenção da terra. Mediante a revelação do caráter de Deus em Cristo, será manifestado perante o universo a beneficência do governo de Deus. Ele como rei. E refutada a acusação de Satanás, esclarecidas a natureza e as consequências do pecado, e será demonstrado plenamente, a perpetuidade da lei de Deus, que não pode ser posta de parte e que aquele é o caminho certo. Então, o extermínio do pecado reivindicará o amor de Deus, estabelecerá a sua honra e perante um universo de seres que se deleitarão em fazer a sua vontade. Então, isto é o que Deus está a conseguir fazer como rei, mesmo com a existência da rebelião no céu e na terra, mesmo com este afastamento dos caminhos de Deus. Ele como rei está a conseguir fazer isto tudo. Ele está a gerir esta situação e ele voltará a ser amado pelos seres criados, mas com uma intensidade muito maior do que antes. Exatamente. Este é o nosso rei. O nosso rei consegue fazer um trabalho destes. Sabe, irmão, há pessoas que eu creio que ainda têm às vezes uma certa dificuldade em compreender esses atos de justiça de Deus, mas reparem no seguinte, nós podemos hoje ver
no mundo à nossa volta, por exemplo, muitas injustiças. Muitas e muitas e muitas e muitas injustiças. E elas parece que estão a multiplicar-se a um ritmo exponencial. Quando nós vemos, por exemplo, alguém que sem qualquer razão, e nós já vimos, infelizmente, várias dessas notícias, por exemplo, pega numa arma de fogo e vai a uma escola e começa a matar crianças indiscriminadamente, não é? E depois ouvimos dizer que, por exemplo, a polícia ou alguém matou esse atirador que estava a matar crianças. Eu pergunto, alguém, no seu pleno juízo, acha que isso foi um mau ato de o atirador que matou crianças ter sido ele próprio morto? Alguém acha isso errado? Eu pessoalmente não acho. Porquê? Porque se ele não fosse abatido, continuaria com, portanto, a sua ação de destruição de crianças inocentes. Portanto, quando os ímpios forem finalmente destruídos, eu pessoalmente creio, e eu quero fazer parte desses salvos, creio que todos os salvos se regozijarão por verem que Deus envia, portanto, a morte e a morte eterna sobre esses, porque eles são dignos disso. E, portanto, ninguém ficará a chorar, esses que irão perecer eternamente, porque reconhecerão a justiça do ato divino de fazer perecer essas pessoas. Porque essas pessoas foram más. Essas pessoas que tiveram a oportunidade, o privilégio de se tornarem boas, pela graça de Deus, assim como os redimidos também partiram de uma base má, mas pela graça de Deus puderam ver o seu caráter transformado à imagem e à semelhança do seu Criador, aceitaram, portanto, o plano de Deus para elas, mas esses outros não aceitaram. Ao não aceitarem, continuaram maus e desceram muito baixo na prática de crimes, e muitos deles crimes hediondos, não é? E, portanto, essas pessoas serão destruídas. E para mim, eu não tenho absolutamente nenhuma dificuldade em aceitar a plena justiça de Deus, e já estamos a entrar aqui na parte em que Deus é juiz, não é? Que Deus, portanto, através da sua justiça, aplicará uma justiça retributiva a todos aqueles que foram maus e, portanto, não quiseram nunca dar a mão à palmatória ou dar o braço a torcer, como se costuma dizer na gíria, para reconhecer que eram pecadores e que necessitavam de Jesus como seu Salvador. Portanto, acharam-se muito... lá está, são pessoas que estão animadas do mesmo espírito que anima Lúcifer, de orgulho, de vaidade, de um eu muito inchado, não é? E acham, portanto, que as ideias deles é que são boas e que eles é que sabem tudo, e depois, ao levarem as suas ideias avante, cometem crimes e cometem coisas terríveis. Portanto, a morte dessas pessoas, o castigo dessas pessoas é plenamente justo. E, portanto, o caráter de Deus não ficará minimamente manchado pela aplicação dessa justiça, bem pelo contrário, sairá exaltado. E já falei aqui da lição de terça-feira sobre Deus como juiz. Não é? Nenhum dos seres criados que já existem há milhões de anos, nos vários mundos que Deus criou, os próprios anjos, nenhum deles está interessado na existência de pessoas assim, no universo, ou neste planeta, ou num outro planeta qualquer. Nenhum deles está interessado num ambiente destes, numa atmosfera destas. Nenhum deles está interessado. Farão esforço durante o tempo necessário para atrair essa pessoa para Deus, para atrair essa pessoa para a salvação, farão o esforço necessário, farão tudo ao seu alcance, mas quando se vê que essa pessoa não quer mesmo, rejeita em absoluto, não é o convite de misericórdia de Deus para se arrepender, essa pessoa vai ter que sofrer, portanto, o resultado das suas próprias escolhas. Termina o tempo de oportunidade para essa pessoa, porque já não há hipótese de recuperar a pessoa, e estar morta é melhor do que estar viva, porque estando viva está a prejudicar os outros. Estando morta não prejudica ninguém, já não há hipótese de salvar essa pessoa. Tanto morrer ou viver é o mesmo, mas será melhor estar morta para não prejudicar outros. Exatamente, tanto mais que espiritualmente ela já está morta e, portanto, quer continuar nessa morte. Portanto, para mim, a aplicação da justiça de Deus é algo que não me causa nenhum problema, bem pelo contrário. É algo que me dá alegria por eu saber que Deus é um Deus de justiça, é o tal juiz de toda a terra. Isso dá estabilidade e confiança. Nós sabemos que todos aqueles que praticam o mal irão receber, portanto, irão receber o resultado natural das suas escolhas, a menos que se arrependam, não é? Porque Deus ainda está a atuar, e neste momento sabemos
aqui é o caso, está a atuar para tocar os corações dessas pessoas para que eles se arrependam e venham a aceitar Jesus como seu Salvador. Então, sendo assim, já iniciamos a lição de terça-feira, não é? Sim, sim. Não sei se o Então, a irmão lição de quer dizer terça-feira alguma fala coisa mais sobre... como juiz. Não, mas está, é isto. Portanto, nos Salmos nós vemos também Deus como juiz, e é esse o tema da lição de terça-feira. E a lição de terça-feira pede para examinarmos o Salmo 75. E se nós lermos atentamente o Salmo 75, vamos realmente ver que Deus é mencionado como juiz, no versículo 7, e é mencionado também como um ser que julga, no versículo 2, não é? Uhum. É claro que não temos tempo para analisar os versículos todos, mas pelo menos o versículo 7 e o versículo 2 dão-nos uma ideia de que Deus é juiz. E depois, dos versículos 8 ao versículo 10, se lerem atentamente em casa, vão verificar que Deus irá fazer juízo no futuro Isso. sobre toda a maldade que existe neste mundo, não é? Uhum. Irá julgar definitivamente todos os ímpios e vai quebrar as forças dos ímpios, vai destruir os ímpios, e Deus apenas está à espera do momento adequado para o fazer, não é? Uhum. E o Salmo 75... E se Deus ainda não exerce justiça, é por compaixão pelos ímpios. Exato, Ok? exato. Porque não quer que ninguém se perca, não quer que todos se salvem. Exatamente, é por Ele gostaria compaixão. que todos se salvassem, gostaria que todos se Exatamente. salvassem, não é? Por isso ele espera pacientemente. E a compaixão de Deus, pela compaixão de Deus, nós podemos ver, digamos, ou melhor, eu diria de outra forma, a punição de Deus, quando ela cair definitivamente sobre os ímpios, será em proporção direta ao tempo de misericórdia e compaixão que Deus exerceu para com eles. Isso. Ou seja, quanto maior for o tempo de misericórdia que Deus deu a essas pessoas, maior será a proporção do castigo, porque Deus deu uma grande oportunidade e essas pessoas, não quiseram arrepender-se. Isso, okay? Isso. E já agora não esqueçam, Deus é juiz até mesmo para com o seu povo. Isso mesmo, isso. Não podemos... Isto é muito importante, nós não nos esquecermos disso. Ele não é só juiz para os ímpios. Para com os que nunca quiseram fazer parte do povo de Deus, ou que não quiseram a salvação em Jesus Cristo, isso mesmo. que não aceitaram Jesus como seu Salvador. Deus é juiz até mesmo para aqueles que estão dentro do povo de Deus. Exatamente. Para aqueles que fazem parte da igreja. E aqui há um texto que é citado aqui na lição de terça, irmão, que é o texto do Salmo 99:8, e que diz o seguinte: Tu os escutaste, Senhor nosso Deus, tu foste um Deus que lhes perdoaste. Então, quem são aquelas pessoas a quem Deus perdoou? São aqueles que aceitaram o perdão de Deus, não é? Isso. Porque Deus não impõe o perdão a ninguém. E depois diz assim: Tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Ou seja, o Senhor perdoa, mas como diz aqui numa outra linguagem aqui na lição, Deus é um Deus perdoador, ainda que castigue os erros das pessoas. Ou seja, assim como por exemplo Saul foi perdoado, não é? Pelos seus dois grandes pecados, o pecado de adultério com a mulher de um dos seus oficiais, nomeadamente Urias, e depois de ter cometido esse pecado de adultério e de ter engravidado a esposa desse Urias, não é? Ele arquitetou um plano para um plano premeditado, não é? Foi um homicídio premeditado para que o marido pudesse morrer e ele então pudesse, digamos, sair bem na fotografia, digamos assim, e mostrar que aquela gravidez era uma gravidez legítima dele, porque depois ele casou com Batseba, que era a esposa de Urias. Pois bem, isso foi algo que desagradou a Deus e o final do capítulo 11 de 2 Samuel diz isso claramente. Deus enviou depois um profeta, nomeadamente o profeta Natan, a falar com Davi, e Davi arrependeu-se genuinamente, e o Senhor logo naquele instante, através do seu profeta, assegurou o perdão a Davi. Contudo, as consequências que ficaram, portanto, duraram na vida de Davi até ao final da sua existência. Portanto, Davi teve que passar por uma série de provas. É como se Deus estivesse a testar e a dizer: ok, Davi, tu ainda queres voltar ao passado, àquilo que tu fizeste, ou queres perseverar no meu caminho? E através dessas provas, Davi então pôde
manifestar diante de Deus que verdadeiramente ele queria seguir a Deus. Isso mesmo, isso mesmo. E é o que acontece com cada um de nós. O Senhor perdoa. O perdão de Deus é um ato momentâneo, mas as consequências ficam. E nós agora, através das provas que Deus permite que nós tenhamos, através dessas provas, nós teremos agora que, entre aspas, vou pôr entre aspas, nos redimir, porque nós não podemos comprar a nossa redenção por nós próprios, não é? Mas é uma forma de Deus nos testar, pôr à prova, para ver se verdadeiramente ainda nos inclinamos para o passado, para aquilo que fizemos e que Ele perdoou, ou se queremos verdadeiramente nos agarrar a Deus e praticar o bem de hora avante, desde que fomos aceitos como filhos de Deus. Bom raciocínio, é isso mesmo. Então, é essa prova. É isso que quer dizer aqui o Salmo 99, no versículo 8, quando diz aqui, portanto, que Deus é vingador dos seus feitos. Não é vingador naquele sentido de vingança má, e que está ali. Não, é no sentido de, portanto, Deus permite um tempo de prova, não é? A essa pessoa para que, repare, assim como, por exemplo, Abraão não foi posto à prova durante aqueles 3 dias terríveis, em que ele caminhou com o seu filho Isaac até ao Monte Moriá, não é? Isso foi uma grande prova, não é? E porquê é que Deus permitiu isso? Porque Abraão tinha tido falhas no passado, não é? E Deus queria testar o caráter de Abraão para saber se verdadeiramente Abraão estava mesmo inclinado para Deus ou se não estava. E eu posso imaginar que neste ambiente do grande conflito, Satanás estava a segredar a Deus, a dizer, tu abençoaste Abraão, mas olha, vê lá como é que ele de vez em quando ele faz a minha vontade. Sim, sim. E portanto Deus fica mal na fotografia quando vêm estas acusações do inimigo. Então Deus tem que permitir que venham provas à nossa vida para que nós manifestemos através das nossas escolhas e que sejam escolhas firmes que queremos ficar mesmo do lado de Deus e que não queremos mais nada a ver com Satanás. Correto, é isso mesmo. E quando isso fica provado, então Deus vai reabilitar-nos novamente. É como ele fez com Abraão, é como ele fez com Jó, é como ele fez com Jacó, com Moisés, com tantos outros, não é? Então, Deus, com o seu povo, testa-os, não para os destruir, mas para os redimir, digamos, da culpa onde caíram e para lhes... Das falhas. Diga, irmão. Das falhas. Das falhas, exatamente, dos erros, para os redimir, para os tirar dessa enxovia onde caíram, desse lamaçal onde caíram, e poderem agora ser totalmente purificados e que no seu coração não haja mais gosto por aquilo que fizeram no passado. É isso mesmo, é isso mesmo. Está aqui na lição, nos comentários de Ellen White desta semana, um texto que diz assim... Então leia, irmão, leia. Nos comentários de terça-feira que diz assim, o caráter tem de ser provado. E foi isso que aconteceu, portanto, com Abraão. E é isso que acontece com todos os cristãos, todos os adventistas do sétimo dia, todos os outros das outras igrejas cristãs, não é? Todos os outros protestantes e católicos. Há muitos filhos de Deus fiéis que não conhecem a verdade na igreja católica, nas igrejas protestantes. Sem dúvida. Portanto, o caráter tem de ser provado. Isso. Caso contrário, haveria muitos cristãos falsos. Este é o texto que eu estou a ler. Caso contrário, haveria muitos cristãos falsos que conservariam uma certa semelhança de religião até que as suas inclinações, o seu desejo de fazer prevalecer a vontade própria, o seu orgulho e a sua ambição fossem contrariados. Quando, pela permissão do Senhor, passam por provas difíceis, a sua falta de religião genuína, de mansidão e de humildade de Cristo, mostra-lhes que estão a necessitar da atuação do Espírito Santo. O objetivo do Senhor é sempre este, é o aperfeiçoamento do caráter para a vida eterna e a preparação do caráter para a vida eterna. Então, por isso é que o caráter tem que ser provado como foi Abraão. E depois há aqui um outro texto também nos comentários de terça-feira que diz assim, Deus leva os homens a situações difíceis para ver se confiam num poder fora e acima deles. Ora bem. Ele não vê como vê o homem. Muitas vezes Deus tem que romper ligações humanas e mudar a ordem que o homem delineou e que, segundo o seu modo de pensar, é perfeita. O que o homem julga ser do seu interesse temporal pode divergir completamente da experiência que ele precisa de ter. Ora bem. Para ser um seguidor de Jesus Cristo. O que pensa acerca do seu valor pode estar muito longe da verdade e daquilo que Deus, portanto, vê. Então, por isso é que Deus leva os homens a situações difíceis, para eles terem consciência de todas estas coisas e estarem prontos para a vida eterna.
E todas estas coisas acontecem porque ele quer cristãos verdadeiros. Isso mesmo. E o outro texto também, dos comentários de terça-feira de Ellen White, diz assim: o cristão verdadeiro mantém os olhos fitos naquele que analisa com minúcia o coração. Dirige e que requer a verdade no íntimo. Portanto, temos que manter os olhos fitos naquele que analisa com minúcia o coração, que nos dirige e que requer a verdade no nosso íntimo. A constante oração será dos verdadeiros cristãos: sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Está no Salmo 139. Portanto, estas coisas que Deus faz como juiz na vida dos crentes e na vida dos que ainda não são crentes, é precisamente para tentar levar todas estas pessoas, os não crentes e os crentes, a um caminho melhor, a uma condição melhor de moral, de espiritual, de preparação para a vida eterna. Uns Deus consegue fazer esse trabalho porque eles permitem que Deus o faça. Outros Deus não consegue porque Deus não força a vontade e eles não permitem que Deus o faça. Mesmo. Se bem que Deus tenta 1, 2, 3, 4, várias vezes para levar as pessoas. Então, mesmo como juiz, não é só para punir, não é só para castigar. Isso mesmo. Não é só para tirar do caminho aqueles que estão a fazer o mal. Como juiz, Deus está também a tentar aperfeiçoar o maior número possível de pessoas para a vida eterna. Muito bem, muito bem. Então, este é o trabalho que nós vemos até nos Salmos. Se nós lermos os Salmos atentamente, vamos encontrar esse tipo de trabalho que Deus faz. É isso mesmo. Muito obrigado, irmão. O irmão completou com chave de ouro a ideia que eu tinha iniciado. E podemos passar então à lição de quarta-feira. Portanto, aqui nós vemos o Deus do concerto, o Deus que é fiel ao concerto. Que concerto é este? É a aliança. Eu gosto mais da palavra aliança, não sei porquê, talvez por ser mais concerto, hoje já tem outra conotação, não é? Faz lembrar os concertos musicais. Aliança, pronto, aliança. É um pacto, não é? Que se estabelece entre duas partes, não é? Neste caso entre Deus e o ser humano, ou o seu povo, e Deus é sempre fiel a esse pacto, a esse concerto, a essa aliança que faz com o seu povo. Aliás, se não fosse essa fidelidade de Deus, como é que Deus poderia ter suportado tantas e tantas apostasias e desvios da verdade e da sua vontade ao povo de Israel no passado, e isso vem tudo registado nas páginas do Antigo Testamento? Não foram anos, nem décadas, foram séculos e séculos, não é? E Deus suportou tudo aquilo até que finalmente, quando eles atingiram, digamos, a medida, digamos, da sua, digamos, a medida da sua iniquidade, não é? Ao terem morto o próprio Deus que eles esperavam, que diziam esperar, então aí o Senhor então transferiu, digamos, a missão desse povo para um outro povo. No fundo, esta transferência, no fundo, até acaba por ser uma continuidade, não é? Isto para dizer o quê? Portanto, Deus é absolutamente fiel ao concerto que faz com o seu povo. Isto nos dá, uma vez mais, uma garantia, uma segurança que nos faz ter a certeza de que Deus está no controle do seu povo. Eu, por exemplo, incomoda-me um pouco, e vou aqui abrir um bocadinho o meu coração, quando ouço alguns irmãos e irmãs, e eu até posso compreender que às vezes eles se sintam desanimados, que se sintam tristes ao verem certas coisas negativas dentro da igreja, mas o facto de nós vermos coisas negativas dentro da igreja nunca nos deve levar a apontar o dedo a Deus. Deus é perfeito, Deus é puro, Deus é santo, e Deus prometeu que estaria com o seu povo até ao tempo do fim. Então, se assim é, não podemos duvidar, e eu não duvido, de que Deus continua ao leme do seu povo, da sua igreja remanescente. Por muitas tribulações, por muitos problemas que nós possamos ver, volto a dar a imagem daquele navio, não é? Que está numa grande confusão lá dentro do navio, há uma grande confusão entre os passageiros, mas quem está ao leme do navio, o piloto do navio, conserva o navio na rota que ele tem que seguir. Então, quem é que está ao leme desta igreja? É Deus que está ao leme desta igreja. Esta igreja não está a ser dirigida por pastores, não está a ser dirigida por administradores,
não está a ser dirigida pelo Presidente da Conferência Geral, ou pelo Comitê Executivo da Conferência Geral, ou pelas divisões. Claro que há líderes humanos e, ao longo da história, sempre vimos que Deus estabeleceu líderes humanos. Tudo bem. Houve líderes que saíram muito bem, outros que saíram muito mal, outros mais ou menos, assim, enfim, Deus lá estará para julgar. Uma coisa é certa, Deus é que está no supremo comando da sua igreja. Porquê? Porque Ele é o Deus do concerto. Então eu acredito de todo o meu coração, mas isto não há ninguém que me consiga pôr isto em causa, Deus continua ao leme da sua igreja remanescente e vai estar ao leme até ao fim. Eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. E Deus não está apenas com pessoas individuais, está com uma entidade corporativa, está com um povo. Volto a dizer, eu não nego e nem tapo os olhos à realidade de que haja problemas dentro do seu povo. Como, aliás, houve problemas no povo de Deus ao longo de todos os séculos da história, não é? Reparem, quando Israel viveu apostasias, quando Israel finalmente se dividiu em dois reinos e depois o reino do norte se perdeu mais rapidamente e não voltou, mas ficou um remanescente em Judá. Eles foram levados cativos para a Babilónia, regressaram. Deus continuou sempre com eles, Deus sempre os acompanhou. E eu acredito de todo o meu coração que Deus continua ao leme desta sua igreja remanescente. Porquê? Porque nós estamos a portar-nos bem? Não, é exatamente o contrário, estamos a portar mal. Mas porquê que Deus continua ao leme? Porque Ele é fiel. E, portanto, essa é a certeza de que Deus está... Eu gosto muito de um texto que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo, no capítulo 2, e creio que agora chegou mesmo o momento de... Enfim, o texto não é citado aqui, porque estamos a estudar essencialmente aquilo que dizem os Salmos, mas aqui Paulo diz em 2 Timóteo 2, nos versículos 12 e 13, o seguinte: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. E agora eu gosto muito do versículo 13, que diz o seguinte, 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então Deus permanece fiel. E porque ele prometeu que estaria com o seu povo até ao fim, ele vai cumprir. E portanto, a certeza que eu tenho não é pelo desempenho do povo, ou seja, não é pela nossa performance, não é? Não, eu confio que Deus está ao leme deste povo porque ele assim o disse. Ele o prometeu. E eu confio em Deus. E Ele é que é o supremo líder. E se Ele é o supremo líder e se Ele prometeu, então eu confio nas suas promessas. Agora, como é que Ele depois vai fazer as jogadas todas? Mas isso Deus é sábio e é mais do que omnisciente para saber fazer as jogadas para dirigir a sua nau a bom porto. E vai fazê-lo. E há citações de Ellen White onde ela diz que não devemos preocupar-nos porque Deus irá conduzir, exatamente usando o mesmo termo que eu usei, a nau a bom porto. Portanto, não temos que duvidar, Deus está sempre atento ao seu concerto, Deus não promete simplesmente não rejeitar o povo do seu concerto, como aqui diz, Ele trabalha ativamente para os manter seguros nele, perdoa os seus pecados, instrui, abençoa e fortalece o seu povo. Os juízos de Deus são dados para voltar o povo para a justiça e para demonstrar que Deus cuida deles. Também sabemos, porque isso também está revelado, que entre o povo de Deus haverá uma sacudidura. E essa sacudidura é exatamente para fazer uma limpeza, não é? No arraial, digamos assim. Portanto, a alguns chegará o tempo limite da misericórdia de Deus para com essas pessoas e eles serão sacudidos fora, peneirados fora. Mas haverá sempre um resto que permanecerá. Amós 9:9, gosto muito desse texto, eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel sem que caia na terra um só grão. E os grãos representam os filhos genuínos de Deus. Quer dizer que nenhum filho genuíno de Deus sairá fora da peneira, continuará na peneira. E a peneira é a Igreja de Deus. Esta é a minha convicção, já fui, não foi centenas, talvez milhares de vezes bombardeado com ideias contrárias, mas eu permaneço fiel nesta minha convicção, porque essa minha convicção não se apoia no desempenho de alguém, de algum líder, embora eu aprecie muitos líderes fiéis que manifestamente existem. Não, eu confio em Deus e se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E uma das promessas que Ele fez é que estará com o seu povo até à consumação dos séculos. Portanto, para mim é o que eu tenho a dizer aqui da lição de quarta-feira, portanto, sim, o Deus do concerto. Nós esqueçamos que apesar disto tudo, de Deus... Tanto dizer isso tudo não significa que todos os líderes da igreja, todos os ministros, todos os pastores, todos os obreiros e que todos os membros da igreja serão salvos. Não, de modo algum, de forma significa alguma. Porque há muito...
há Nem muita pelo contrário. infidelidade. Nós Há muita sabemos que muitos infidelidade, adventistas se perderão. Aliás, há isso uma mesmo. visão que Ellen White deu e essa visão já me criou grande impacto em mim, onde Ellen White viu a multidão dos perdidos, portanto que será ressuscitada por Deus após o milénio, e ela pôde ver que entre a multidão dos perdidos havia alguns que sofriam uma angústia muito maior do que todos os outros perdidos. E foi-lhe dado comunicar quem eram esses. Eram os adventistas do sétimo dia. Pois, os que já tinham guardado o sábado e o tinham Isto é abandonado. terrível, não é? Isto até nos faz estremecer, não é? Portanto, não esqueçamos que isto, não é? Portanto, há uma percentagem, realmente, nós não sabemos, há uma e ainda bem que não sabemos, eu digo isto, ainda bem que não sabemos. Aparentemente é uma percentagem grande, aparentemente, não é? Não só sim, porque Ellen White diz, por exemplo, é uma classe numerosa, que não é que se afastará de nós, não é? Se é uma classe numerosa, quer dizer que é uma classe maioritária. Pois, ou seja, a maioria se afastará. Exatamente, não esqueçamos disto, apesar de Deus estar com a instituição em si, portanto, uma classe numerosa, tanto de líderes, de ministros, de obreiros, como de membros de igreja, exato. Não é? Abandonarão a igreja durante a altura da crise da lei dominical. E não só nos abandonarão, como depois se voltarão contra nós. E quem são eles? São aqueles que já hoje não estão a viver segundo o que está escrito. Isso. Já são aqueles que não estão levando uma vida de acordo com a vontade de Deus hoje. E como não estão obtendo a tal santificação necessária de preparação para a crise que está para vir, quando vier a crise, saem fora. E sabe porquê, irmão? Porque quando nós não vivemos de acordo com o padrão que Deus quer que vivemos, a nossa mente fica afetada. Isso. A nossa compreensão fica distorcida. E então nós vemos as coisas de forma distorcida. E então não podemos estar em sintonia com aqueles que têm a sua mente completamente em sintonia com Deus. Portanto, há uma dessintonia, ou seja, dentro da igreja, por isso é que Ellen White previu que dentro da igreja introduzir-se-ão divisões na igreja, desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos. E depois ela diz, o trigo e o joio crescerão juntos até à ceifa. Portanto, quais são esses dois partidos? É o partido do trigo e o partido do joio. O joio são aqueles que não permitiram que o Senhor moldasse o seu caráter, e, portanto, a sua mente fica afetada. Isso. E, portanto, eles pensam que estão bem, mas a sua mente está afetada. E porque está afetada, o discurso que eles ouvem àqueles que estão bem, que estão em sintonia com Deus, não lhes soa bem aos ouvidos. Não soa. E então eles entram primeiro num choque, digamos, não é um choque frontal, é algumas divergências, não é? Mas depois, à medida que o tempo vai passando, não é? Essas divergências vão aumentando, vão se solidificando, e o fosso, o abismo que os separa, vai sendo cada vez maior. Até que finalmente, quando surgir o alto clamor, esses pensarão que estarão prontos e não estarão, e depois vão pedir favores àqueles que estão. Estou a transmitir aqui uma outra forma de falar aqui na parábola das 10 virgens, não é? Em que as 5 virgens loucas, quando se sentirão que estarão mal, não é? Porque verão que as suas lâmpadas estão a apagar, vão pedir apoio espiritual às virgens sábias. Mas estas dirão, olha, peço desculpa, mas eu não posso fazer nada por ti agora. Se tu quiseres, vai. E, portanto, a quem vende o azeite, que é o próprio Deus, vai, e elas foram. E depois, quando regressaram, já era tarde demais. Portanto, essa será a experiência de todos aqueles que não levaram em conta a sério, portanto, a santificação. A santificação, portanto, o desenvolvimento do seu caráter. A preparação do caráter para a vida eterna. Exatamente. E são esses que não passarão naquilo que nós chamamos o juízo investigativo. Esses não passam com êxito pelo juízo investigativo que começou em 22 de outubro de 1844. Só passarão aqueles que se vierem a salvar, não é? Os que se perderem. Exatamente. Esses que irão sair da igreja no futuro, portanto, e que estão cá dentro atualmente, são pessoas que estão vivendo segundo os padrões, vivendo mais segundo os padrões do mundo do que segundo os padrões de Deus. Isso mesmo. Então, já hoje não estão a viver segundo os padrões de Deus. Quando chegar a crise, saem. Entretanto, não passaram no juízo investigativo, não têm, portanto, o seu nome não está reservado para viver a vida eterna na nova terra. Agora, irmão, pode parecer que isto é algo que ocorrerá apenas no tempo do fim. É claro que vai ocorrer no tempo do fim, mas isto é um processo que tem ocorrido ao longo da história da Igreja. E eu recordo que logo no início, no princípio da história da Igreja cristã, esse processo em que aqueles que não estavam santificados saíam, já acontecia. Como é que nós sabemos? Por exemplo, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2 e no versículo 19, escreveu isto. Eles saíram do nosso meio.
Ou seja, João está aqui a falar de quem? De pessoas que eram membros da igreja e que saíram. Isto já no primeiro século, atenção. Ele diz, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. E porquê que ele diz que não eram dos nossos? Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido connosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, o que é que João está aqui a dizer? Que houve pessoas que no primeiro século da era cristã, ou seja, nos primórdios da igreja, não é, cristã, saíram do nosso meio. E João está, João está aqui a diminuir o impacto negativo que isto pudesse estar a criar noutros membros que tivessem permanecido, a dizer, irmãos, não se preocupem demasiado, porque se esses saíram, isso é a prova de que eles não eram dos nossos. Se eram dos nossos, não estavam cá a fazer nada. Portanto, é deixá-los sair. E no tempo do fim, é isso mesmo que vai acontecer. E nem sempre foi assim. Nós esquecemos que nem sempre foi assim. E nem sempre é assim. Porque, por exemplo, quando o cristianismo se corrompeu, quando os líderes da igreja cristã, nos primeiros séculos, se uniram ao Estado, ao governo, ao Império Romano, e a igreja se uniu ao Estado e surgiu aquilo que nós conhecemos hoje como a Igreja Católica Apostólica Romana, quando essa ligação, essa fusão foi feita e as doutrinas foram abandonadas, foram postas de parte, a Bíblia foi posta de parte, e o paganismo, as ideias pagãs, doutrinas pagãs começaram a entrar dentro da igreja, quem é que saiu? Quem é que saiu nessa altura? Foi o povo fiel. Eles não ficaram dentro da igreja. Eles tiveram que fugir, foram para as montanhas, para os vales das montanhas, e não ficaram agarrados à igreja quando ela apostatou. Portanto, nem sempre foi assim. Aqueles que saíram foram os fiéis. Mas repara uma coisa, irmão. Não queriam ficar na igreja-mãe. Sim, eu compreendi. Porque a igreja dominava, ela governava, ela ditava as ordens, como é que tinha que se fazer. Eles não podiam ficar ali. Nem sempre foi assim. Mas repara uma coisa, quando nós lemos, por exemplo, no grande capítulo histórico, que eu costumo dizer que é, digamos, um ficheiro condensado da história do grande conflito desde o início até ao fim, que é Apocalipse 12. Quando nós lemos aí em Apocalipse 12, por exemplo, que a mulher fugiu para o deserto, no versículo 6, perdão, Apocalipse 12, 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E eu pergunto, olhando para a história, quem era a verdadeira igreja de Deus? Era a igreja perseguidora ou a igreja perseguida? Era a igreja perseguida. Então, onde é que Jesus, através da sua palavra, com quem é que ele se identifica? Com a igreja perseguida. Então, podemos dizer que a igreja, não foram os fiéis que saíram, os fiéis apenas mantiveram a igreja, saíram de uma instituição que se tinha corrompido, mas a igreja permaneceu, porque a igreja que é identificada como a igreja de Deus é aquela que foi para o deserto, não é aquela que ficou fora do deserto, não é? Mas saíram. Para onde? Para o deserto. Para o deserto, ou seja, houve uma migração, sim, houve uma migração. Saíram para o deserto. É verdade, por exemplo, também, repare bem, nós vemos, por exemplo, depois quando eclodiu a reforma protestante, não é? Os reformadores protestantes queriam fazer uma reforma dentro da igreja. Eles não era a ideia deles, e ela não é até muito clara, por exemplo, quando fala de Martinho Lutero, não passava pela mente de Martinho Lutero ele abandonar a igreja, ele queria continuar na igreja. Queria que a igreja se reformasse e se pusesse em sintonia com a palavra de Deus. Mas quem é que o pôs fora? Não foi ele que se pôs fora ele mesmo. Portanto, os dirigentes papais, e nomeadamente uma bula papal, é que o pôs fora, não é? Portanto, depois, quando houve o grande movimento adventista, aqueles que vieram a formar o núcleo da igreja remanescente, da igreja adventista, não foram eles que quiseram sair das igrejas às quais pertenciam, eles foram postos fora, ok? Então, isto para dizer o quê? Que o verdadeiro povo de Deus, ele não sai, digamos, por livre iniciativa, são os outros que os põem fora. Mas no século XIX eles também saíram. Saíram, mas foram os outros que os puseram fora, não foi por iniciativa deles. Mas não ficaram lá dentro. Não ficaram lá dentro. Pois, não ficaram, é verdade, mas repare, o que eles queriam era pregar uma mensagem que fosse uma mensagem de reavivamento e que viesse, digamos, a ampliar mais o corpo de verdades que já possuíam, não é? Ao fazerem isso, eles foram postos fora, ok? Mas eles, ao serem postos fora, digamos, Deus permitiu isso, claro,
mas esse é que foi o povo de Deus que deu continuidade. Portanto, que sejamos muito prudentes hoje em tentar, por isso é que Jesus disse que nós não devemos tentar pôr o joio para fora da igreja. Isso é obra de Deus, não é nossa. É isso Porque mesmo. quando nós tentamos fazer isso, podemos fazer asneira. E a história prova-nos que houve muitas asneiras que foram feitas. E no futuro vai haver outra saída. Vai haver outra saída. Exatamente. Porque a Bíblia diz, saí dela, povo meu, Babilónia. Portanto, vai haver uma saída. Os fiéis, os verdadeiros filhos de Deus que ainda estão noutras igrejas também vão ter que sair. Vão ter que sair. E portanto, o que vai acontecer... Bom, isto é assim... A organização, eu vejo a organização como um tipo de barco. E faz-me lembrar aquela viagem marítima que Paulo teve, não é? Em que finalmente terminou em naufrágio do navio. Mas houve um momento em que Paulo disse, sobretudo para aqueles que eram lá os marinheiros, que quiseram pôr-se a salvo num bote, e Paulo disse assim, olha, vocês podem fazer isso, mas se fizerem vão-se perder. E ele disse claramente, olha, não saiam do navio. Mas não deveriam sair do navio até um determinado momento. Quando o navio começou a receber uma forte ondulação na popa e começou a partir-se, então aí foi o momento para sair. E quando aí saíram, e saíram todos, nenhum deles se perdeu até chegar à praia da Ilha de Malta. Ok? Então, quando é que eu acho que esse navio, essa organização se irá começar a despedaçar? Quando a missão estiver cumprida. Ou seja, quando estivermos a aproximar-nos do fim do tempo da graça. Aí a organização vai acabar. Completamente. Os templos serão eventualmente invadidos, as nossas instituições serão invadidas pelos ímpios, mas que importa? O povo de Deus já estará a salvo nas montanhas, nos lugares desertos da terra, porque acabou a sua missão, que foi de dar o alto clamor. Foi a última chamada de misericórdia ao mundo. Então aí, esses pequenos grupos estarão um pouco espalhados por toda a terra e esses irão chegar ao porto seguro da eternidade. Então, eu vejo nessa história da viagem marítima de Paulo e do naufrágio que ele sofreu, um tipo daquilo que acontecerá, portanto, com a igreja no tempo do fim. Portanto, a igreja, e eu creio que neste momento, ainda não é momento para nós saltarmos fora do navio, ok? Ainda é o tempo de permanecer. Vai chegar o tempo em que as próprias circunstâncias o determinarão, temos que mesmo saltar fora do navio. E aí cada um agarra-se à boia, à tábua que encontrar. E reparem, eu acredito que aquele período, desde que eles saltaram do barco até chegarem à praia, corresponde ao tempo da angústia final. Desde que termina o tempo da graça até à segunda vinda de Cristo. E quando eles chegarem à praia, portanto, quando eles chegarem à praia da Nova Jerusalém com a vinda de Cristo. Uma coisa que nós notamos quando nós estudamos a história bíblica, a história do povo de Deus, outra coisa que nós notamos é que Deus não está preso, agarrado a uma organização, a uma instituição. Porquê? Deus tinha a sua organização, a sua instituição, que era o povo judeu, e Deus teve que a rejeitar com o apedrejamento de Estevão. Portanto, no ano 34, portanto, Deus tomou uma decisão de não ficar agarrado mais a essa organização que era, portanto, a organização, portanto, que Deus próprio tinha criado, não é? Que era o povo judeu. Portanto, Deus não ficou... Notamos que Deus não fica agarrado a uma instituição. Quando ela falha, Deus, por fim, tem que deixá-la e abandoná-la. Temos sim a promessa de que Deus estará com a Igreja Adventista, mas Deus não está agarrado a uma instituição. Sem dúvida, portanto, é outra coisa que nós aprendemos. E vejam, quando a Igreja cristã apostatou e se transformou na Igreja Católica, portanto, Deus não ficou agarrado a ela, não é? Deus começou a orientar e a guiar um povo fora da organização mãe, da Igreja mãe, da grande Babilónia, portanto, e Deus não está agarrado a uma instituição. O protestantismo falhou. Deus não ficou agarrado ao protestantismo, não é? Veio o adventismo. Se o adventismo falhar, ou se o adventismo falhasse, portanto, Deus não está agarrado a isso. Porque a verdade de Deus está acima de qualquer organização humana. A verdade está acima de tudo. Deus não está algemado, digamos. Deus não está algemado a uma instituição, a uma organização. E sabe, irmão, quando eu defendo e continuo a dizer, eu defendo intransigentemente esta igreja, eu não estou a defender a instituição, eu não estou a defender uma organização corporativa, eu estou a defender a verdade presente que foi dada por Deus a esta igreja.
Essa verdade é que é acima de toda a suspeita, acima de toda a contestação, acima de toda a dúvida. E, portanto, se nós individualmente, e isso tem que ser um trabalho pessoal, individual, nos agarramos a essa verdade, estamos em segurança. Isso. Estamos em segurança, porque ser da Igreja é ser, portanto, alguém que se revê, que se identifica e que vive a mensagem da verdade presente. Sim. É isso. E a Igreja Adventista ainda prega a verdade. Sim, graças a Deus. Não há justificação nenhuma, não há razão nenhuma para Deus abandonar a Igreja Adventista. Uhum. Não é? Portanto, a Igreja prega as doutrinas, prega a verdade, poderá haver Há problemas internos? Olha, eu gosto de uma frase que uma vez li de um autor que eu aprecio muito, que diz: há apostasia na Igreja, mas a Igreja não está em apostasia. Isso, exatamente. Portanto, eu até digo, há muita apostasia dentro da Igreja, mas a Igreja em si não está em apostasia. Como é que nós sabemos? Então, ontem eu partilhava isto com o irmão. Nós temos que olhar para os documentos oficiais da Igreja, porque, reparem, eu tenho, e o irmão sabe, porque nós fizemos aquele programa do Krause, não é? Que eu recomendo, o Catolicismo Romano à Luz da Sagrada Escritura. Eu, quando quero saber qual é a posição oficial da Igreja Católica Romana em qualquer aspecto, eu não vou consultar o sacerdote A ou B, porque cada um deles poderia ter uma opinião. Eu vou às fontes, e às fontes oficiais, e aqui tenho eu esta fonte, o Catecismo da Igreja Católica. Esta é a fonte. Isto é a fonte. Portanto, e ao citar isto, eu tenho a certeza de estar a citar algo, portanto, seguro, porque isto é uma fonte que foi assinada pelo próprio Papa na altura, quando isto foi publicado, no final de 1992, portanto, é uma fonte. A Igreja Adventista também tem as suas fontes oficiais. Então, eu recomendo a todos aqueles que são membros da Igreja, que tenham dúvidas, que vão consultar as fontes oficiais, os documentos oficiais da Igreja. Em termos doutrinários, nós temos um livro que é Nisto Cremos, que é uma exposição das 28 crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. Analisem o conteúdo desse livro. Vejam se lá está alguma coisa que difira daquilo que a Bíblia e o Espírito Profecia diz. Não está. Eu não encontro. Ok? Portanto, então, eu aceito, e reparem, todas as sessões das conferências gerais, 5 em 5 anos, há sempre um voto feito a dizer que nós continuamos a manter a Bíblia como norma de todas as doutrinas de fé e de prática e de moral, e também aceitamos os escritos inspirados de Ellen White. Sempre. Isto é quase, digamos, é quase uma rotina que se faz em cada sessão da Conferência Geral. Então, para dizer o quê? Que as nossas fontes de autoridade é a Palavra de Deus, em primeiro lugar, os escritos de Ellen White, e por falar dos escritos de Ellen White, nós consideramos que o grau de inspiração dos escritos de Ellen White é o mesmo dos escritores da Bíblia, porque há só um Espírito Santo, não há 2 nem 3, não é? Agora, os escritos de Ellen White não os consideramos canónicos. Portanto, o que é canónico é a Sagrada Escritura. E nós, adventistas, não precisamos de provar as nossas 28 crenças fundamentais pelos escritos de Ellen White. Conseguimos, e eu já disse isso, e não pretendo ser aqui mais inteligente do que ninguém, eu consigo pegar na minha Bíblia e provar cada uma das 28 crenças fundamentais apenas e só com a Bíblia na mão. Mais nada. Portanto, e eu gostaria que cada adventista do sétimo dia fosse capaz de fazer isso, ok? Portanto, os escritos de Ellen White são inspirados, sim, foram inspirados pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou os 40 autores bíblicos, não há qualquer discussão sobre isso, mas nós não nos servimos dos escritos de Ellen White como o cânon, portanto, como a bitola pela qual provar as nossas crenças, as nossas doutrinas. Nós fazemos-lo pela Bíblia só. Aliás, a própria Ellen White diz que chegará o tempo em que o povo de Deus viverá de novo o grande princípio protestante, a Bíblia e a Bíblia só, como única regra de fé e prática, ok? E eu procuro sempre, através do meu estudo da palavra inspirada, cada vez mais, portanto, ter argumentação bíblica. Portanto, isso. Em que eu possa provar, portanto, aquilo em que eu creio pela palavra de Deus. Isso mesmo. Aliás, vamos ter mesmo que saber fazer isso, vamos ser levados perante as autoridades e os tribunais e vamos ter que saber dar uma razão da nossa fé pela Bíblia, que é o livro do cristianismo, não é? Que é o livro do cristianismo, exatamente. Exatamente. Muito bem, irmão. Só nos resta a lição de quinta-feira, portanto, sobre os testemunhos, que são muito fiéis. Já agora um pormenor. Sim, quando a lição de quarta-feira falou no concerto, Deus é um Deus de concerto ou de aliança, não é? Deus é um Deus de aliança, e a lição mencionava-nos que
ao longo da história do povo de Israel, Deus sempre procurou manter a sua aliança feita com o seu povo, se bem que eles depois a tivessem falhado e Deus tivesse que os rejeitar como povo da aliança. Deus os rejeitou como povo da aliança, essa organização acabou para Deus. Deus procurou sempre, ao longo dos séculos, fazer sempre a sua parte na aliança e mostrar e provar que Deus os amava. E nessa aliança, a lição, portanto, fala-nos que Deus fez muita coisa pelo povo, de facto, durante séculos. E só para salientar um ponto, este desejo que Deus tem de fazer um concerto com o seu povo é um desejo que Deus já tem desde os tempos eternos, como nós falámos em lições anteriores, não é? O concerto de Deus com o pecador, com aquele que precisa de salvação, é um concerto que já existiu na mente de Deus, do Pai e do Filho, desde tempos eternos, não é? E existiu em segredo. E quando Adão e Eva pecaram, esse concerto de graça, de favor imerecido, de salvação, foi revelado pelos seres angélicos no céu, não é? E foi uma grande alegria quando eles souberam que existia um plano para salvar seres pecadores que precisassem de ser salvos, precisassem de ser redimidos. Portanto, este Deus de concerto já é um Deus de concerto desde a eternidade. Isso mesmo. Não é? Aliás, houve um trimestre no passado em que falámos exatamente disso, não é? Então, Deus anela, portanto, Deus anseia ser este Deus de concerto. E já agora, existe só, muito rapidamente, existe um texto de poucas linhas do Espírito de Profecia, em que diz assim: desde séculos eternos existiu na mente de Deus o concerto da graça. É chamado o concerto eterno porque o plano da salvação não foi concebido após a queda do homem, mas foi guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto. Exatamente. E foi dado a conhecer. Romanos capítulo 16, versículo 25 e versículo 26. Portanto, e esta aliança Deus fez também com o povo cristão. Esta aliança Deus fez depois com aqueles que lhe foram fiéis ao longo dos séculos. E agora fez esta aliança com a Igreja Adventista do Sétimo Dia a partir do século XIX. É uma aliança que Deus fez com a Igreja Adventista. Se vocês me forem fiéis e pregarem a verdade e não se afastarem do caminho, eu serei o vosso Deus. E vocês serão o meu povo. Mas se vocês falharem, eu não posso continuar sendo o vosso Deus, nem vocês podem continuar sendo o meu povo. Exatamente. Portanto, esta aliança que Deus fez ao longo dos séculos mantém-se ainda hoje. E existem condições. Deus não permanece sempre Deus da aliança, independentemente daquilo que o povo faça. Porque se fosse independentemente daquilo que o povo ou a Igreja faça, Deus nunca tinha rejeitado o povo judeu. Ora, nem mais. Então, se Deus não... A aliança de Deus só se mantém se cumprirmos as condições com o povo de Deus. Isto é tão importante para nós como adventistas do sétimo dia, é tão importante porque isto tem consequências, não é? Então, que o Senhor nos possa abençoar. Passando então para a lição de quinta-feira. Já agora, irmão, eu só ia acrescentar mais um dado, só para reforçar o que acabou de dizer. E ainda hoje eu respondi a alguém que dizia, portanto, que Deus é bom e que dava a entender que todos serão salvos. E eu disse, não, se fosse da vontade de Deus, é verdade que todos se salvariam, porque Deus diz, por exemplo, em Ezequiel 18:32, em Ezequiel 33:11, em 1 Timóteo 2:4, em 2 Pedro 3:9, não é? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se arrepende e se converta dos seus maus caminhos, que Deus deseja a salvação de todos e que venham todos a salvar-se e ao pleno conhecimento da verdade, que Deus deseja que todos se venham a arrepender. Então, se fosse da vontade de Deus, todos se salvariam. Isso. Ou seja, se dependesse de Deus unicamente, todos se salvariam. Só que não depende só de Deus. Depende da escolha de cada um. E, portanto, nós é que finalmente determinamos se nos salvaremos ou se nos perderemos. Somos nós. Exatamente. Porque da parte de Deus a salvação está garantida, ponto final, parágrafo. É isso mesmo. Portanto, por isso é que nós temos que dar muitas vezes, e muitas vezes eu creio que há aqui uma tensão teológica, não é? Mesmo dentro da nossa igreja, porque se quer dar muita ênfase àquilo que Deus faz. Eu pessoalmente, vou dizer muito honestamente, não acho que seja muito necessário nós darmos muita ênfase no que Deus faz, porque aquilo que Ele faz está garantido.
Pois é, pois Está é. acima de qualquer suspeita, de qualquer dúvida. Estou de acordo. Agora, eu tenho que olhar mais para aquilo que eu faço, Pois, porque eu é que pois, vou determinar, pois. em termos práticos e em última instância, se eu me irei salvar ou se irei perder. Porque É da isso parte de Deus mesmo. está tudo garantido. Garantidíssimo. E Pois. portanto, eu não tenho que discutir se Deus é... Não, Deus, Deus é imutável. E portanto, Deus faz tudo para me salvar. Eu tenho que olhar mais para mim mesmo, não é? E cada um de nós tem que olhar para si mesmo, para poder verificar onde é que está a pôr os pés, não é? E que decisões está a tomar na sua vida, porque da parte de Deus, repito, da vontade de Deus ninguém se perderia. Muito Ninguém bem, mesmo. Quando todos aqueles que se perderem, não é? Ou que já se perderam e que se vierem a perder, é por única e exclusiva responsabilidade deles mesmos. Pois. Aliás, Correto. quando chegar o final do milénio, todos os ímpios irão reconhecer que estão perdidos por sua própria culpa. Ninguém Isso mesmo. terá coragem de apontar o dedo a Deus porque ele Isso. está isento de qualquer culpa. Qualquer culpa. Vai ser assim, vai Portanto, ser é assim. da total responsabilidade de cada um. Portanto, mesmo. se assim é, eu acho que tenho que olhar muito mais para mim mesmo. Atenção, olhar para mim mesmo, eu sei que Deus é o meu Salvador e eu tenho que confiar nele. Mas olhar para mim mesmo no sentido em precaver-me quanto às decisões e quanto às escolhas que eu faço para ver se não ponho o pé, digamos, em ramo verde, não é? Ou ponho o pé... Irmão, ou é dou um como o falso apóstolo passo. Paulo diz. O apóstolo Paulo diz, operai a vossa salvação. Com temor e tremor. Operai a vossa salvação. Exatamente. Operai. Portanto, eu tenho que fazer algo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ok, irmão. Creio que... Não sei se tem mais algum texto para ler. Acho que já revemos... Não, em relação à lição de quinta-feira, portanto, se Deus é rei, se Deus é juiz, ele tem que ter uma lei. Tem que ter uma lei. E essa Tem que lei ter uma é lei imutável, para governar assim os como seres ela é criados. imutável. Exatamente. É uma lei para governar os seres criados, os seres inteligentes que ele criou. Exatamente. Então, por isso é que Deus é o Deus da lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos para os habitantes da terra, não é? Deus também tem a sua lei que governa no céu, não é? Então, Deus é autor, Deus é legislador, ou seja, ele legislou, ele fez uma lei, que é chamada a lei de Deus, a lei moral, que nós conhecemos melhor como a lei dos 10 mandamentos, Certo. que Deus pronunciou com a sua própria voz e escreveu com o seu próprio dedo no Monte Sinai quando Isso tirou o mesmo. povo do Egito. E essa lei tem permanecido ao longo da história do cristianismo. E é nossa responsabilidade nós agarrarmos a graça e o poder de Deus que estão à nossa disposição Isso. para colocarmos o nosso caráter em plena sintonia com os requisitos dessa lei moral que é os 10 mandamentos. Exatamente. É E isso. quem lê os salmos vê perfeitamente. Portanto, há muitos salmos que falam na lei. Diz que a lei do Senhor é perfeita e que restaura a alma. Eu gosto muito desse texto. Que dá sabedoria, que é fiel, que dá grande paz, que dá prazer em observar essa lei, não é? E que é perfeita. Portanto, há muitos salmos que falam na lei de Deus e é a melhor coisa que realmente o ser humano pode ter da parte de Deus para viver uma vida pura, uma vida santa no caminho certo. Então, nos salmos vamos encontrar realmente muitas menções da lei de Deus, porque a lei instrui o povo no caminho. Certo. A lei instrui o povo para levar uma vida justa, e é essa vida justa que nos qualifica para a vida eterna. Não é? A grande confusão que surge na mente de muitas pessoas é: então, mas se eu procurar guardar a lei, eu estarei a ser legalista. Não. Legalista é aquele que procura guardar a lei pelo seu próprio esforço, unicamente pelo seu esforço. Ok? Exatamente. E já agora, aquele texto que o irmão há pouco citou está em Filipenses 2,12 e eu vou ler a última parte do versículo 12 que diz: assim também operai. O que é que quer dizer operar? O verbo operar é fazer algo, não é? Operai quem? Nós, não é Deus. Operai a vossa salvação com temor e tremor. É verdade que o apóstolo Paulo, depois logo no versículo a seguir, no versículo 13, diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, há uma operação da nossa parte e há uma operação da parte de Deus. Exatamente. E tem que haver aqui, portanto, uma junção de esforços. Uma cooperação, exatamente. E como é que eu devo operar então? Eu devo, por exemplo, seguir, eu terminarei com isto, porque eu creio que é o aspecto mais prático ou pragmático que eu poderei dizer. Nós temos que ganhar hábitos de vida, ter uma autodisciplina que nos leva a que constantemente e diariamente nós busquemos a Deus. Nós busquemos ter momentos de comunhão com Deus.
Esses momentos devem ser de preferência de manhã, onde nós temos momentos em que nós devemos meditar, devemos mastigar a palavra de Deus, devemos procurar interiorizar a palavra de Deus, porque ao fazermos isso é Deus que está a falar à nossa mente e, claro, abrirmos o nosso coração a Deus como um amigo através da oração. Eu digo mais, e já disse isto aqui no passado e volto a dizer, quanto mais nós ouvimos Deus através da sua palavra a falar a nós, menos nós temos coisas para dizer a Deus. Porque, como diz o texto de Tiago, por exemplo, nós devemos estar prontos para ouvir e ser tardios para falar. E mesmo com Deus, há um texto em Eclesiastes, no capítulo 5, que diz, quando fores à casa de Deus, que não sejam muitas as tuas palavras. Eu levo isto a sério, este texto, e se me permite, irmão, eu muito rapidamente eu vou ler, porque eu creio que muitas vezes nós estamos a dar muita ênfase do lado não prioritário do nosso relacionamento com Deus. Sim. O lado prioritário, repito, é permitirmos que Deus nos fale. Isso. O lado menos prioritário é eu falar para Deus. O que é que eu vou falar para Deus que Ele não conheça? Ele sabe tudo. Mas Deus gosta que a gente faça isso. Claro, Ele gosta. E atenção, eu não estou a desconsiderar o valor da oração sem qualquer dúvida. O que eu estou a dizer é que, eu vou dizer até de outra maneira, a oração é o meio que me permite ou que me qualifica para estar em sintonia com Deus e assim isso. Ouvir melhor Ele a falar a mim. Muito bem, é isso. Mas a prioridade é, eu tenho que receber o que Deus me tem de dizer. Não é eu que vou dar recados a Deus, eu tenho é que receber os recados dele para mim. É isso. E aquele texto que eu disse que, portanto, está em Eclesiastes, entretanto eu parei de procurar, diz assim, portanto, Eclesiastes capítulo 5 e versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Sejam poucas as tuas palavras. E quando o Senhor, no Sermão da Montanha, Ele ensinou os discípulos, os seus discípulos de então, e nós hoje também, sobre a oração, em Mateus, no capítulo 6, Ele disse o seguinte, isto são palavras que nós, creio que por vezes nos esquecemos, mas que são muito importantes. Ele disse o seguinte, portanto, no versículo 7, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Será que alguns de nós cristãos ainda temos esta mentalidade pagã em nós, esta mentalidade gentia, que pensamos que por muito falar seremos ouvidos? E depois diz no versículo 8, é Jesus a falar, não é ideia minha. Não vos assemelheis, pois, a eles quem? A eles, aos gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. E depois dá o modelo da oração do Pai Nosso, que é uma oração curtíssima, que se diz em menos de 1 minuto. Então não é pela verborreia das minhas... Sabe, a verborreia quer dizer muitas palavras, não é um termo que se usa muito em psiquiatria. Não é pela verborreia das minhas palavras que eu vou ser melhor ouvido. Isso é o que os pagãos, os gentios pensam. E Jesus está-me a dizer, não, vós não vos assemelheis aos gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O que eu devo criar na minha mente é uma mente aberta a que Deus fale comigo. A que a agenda de Deus seja implantada na minha mente. Não é eu dar recados a Deus, não é eu pedir para Deus fazer isto e fazer aquilo, como se eu é que estivesse a mandar em Deus. Não, eu não mando em Deus, Ele é que tem que mandar em mim, ponto final. Ok? Então, a oração, volto a dizer, é o meio pelo qual eu permito entrar em sintonia com Deus para melhor estar capacitado a receber de Deus o que Ele me tem a comunicar a mim. É assim que eu vejo a oração. Okay? Já agora, portanto, esse trabalho é feito não só pela oração, como também pela meditação na Palavra de Deus, e aqui neste caso os Salmos, nós estamos a estudar a meditação do conteúdo dos Salmos, faz também esse trabalho. Há aqui um texto de Espírito de Profecia que diz que o estudante faça da Bíblia seu guia e fique firme ao lado dos princípios. E quando nos detivermos a pensar na bondade de Deus, na sua misericórdia e no seu amor, que vemos nos Salmos, a percepção da verdade será cada vez mais clara, mais elevado e santo será o desejo de pureza de coração e de clareza de pensamento. Aquele que permanece na pura atmosfera dos pensamentos santos, pela leitura dos Salmos, neste caso que estamos a estudar, é transformado pela relação com Deus através do estudo da sua palavra, neste caso dos Salmos.
A verdade é tão ampla, de tão vasto alcance, tão profunda e tão larga, que se perde de vista ao eu. O coração é enternecido e rende-se à humildade e à bondade e ao amor de Deus. Portanto, este é o resultado de nós meditarmos e concentrarmos a nossa mente no estudo da palavra de Deus, neste caso dos Salmos. E já que estávamos a falar da lei, há aqui um texto que diz assim: os 10 preceitos santos proferidos por Cristo sobre o Monte Sinai. Quem é que estava sobre o Monte Sinai a proferir os 10 mandamentos? Cristo. Os 10 preceitos santos proferidos por Cristo sobre o Monte Sinai são a voz de Deus a falar do céu à nossa alma, permitindo-lhe à alma, permitindo-lhe à pessoa, façam isto e não ficarão debaixo do domínio e do controle de Satanás. Portanto, o que é a lei dos 10 mandamentos? É Deus a dizer, façam isto e vocês não ficam debaixo do controle de Satanás. Portanto, este é o grande objetivo que Deus tem para a raça humana. Tirá-la do controle de Satanás, de Lúcifer, o príncipe deste mundo, não é? Ele diz que é o príncipe deste mundo e quis dar a Cristo, tudo te darei, tudo te darei se fizeres a minha vontade. Portanto, os reinos deste mundo, ele governa-os, não é? Então, a lei dos 10 mandamentos é realmente a voz de Deus a dizer, façam isto e vocês não ficam debaixo do domínio de Satanás. E ao meditarmos na lei do Senhor e nos Salmos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa parte moral e espiritual vai crescendo, vai desenvolvendo e vai se transformando à imagem de Deus. Este é o benefício da leitura dos Salmos, não é? Que Deus nos possa abençoar. Amém. Muito obrigado, irmão, por estas últimas achegas. Creio que chegamos assim ao fim, portanto, revimos assim em forma geral, portanto, o conteúdo desta lição. Desejamos que o Senhor vos possa continuar a guiar. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado uma vez mais, Senhor, por, assim creio, teres dirigido a nossa mente, a mim e ao irmão José Eloy, para podermos, Senhor, transmitir a Tua verdade, explanada nesta lição e fundamentada na Tua palavra. Senhor, que Tu nos ajudes a cada um de nós, a nós e às nossas respectivas famílias e, claro, ao dizer nós, estou a referir-me a todos aqueles que nos ouvirem, que Tu nos ajudes para que cada vez mais, Senhor, a Tua imagem, a semelhança do Teu caráter se implante verdadeiramente em cada um de nós, Senhor. Amém, é o que nós mais ambicionamos e desejamos, a nossa santificação, porque sabemos que sem ela nunca poderemos ver a face do nosso amado Salvador. Bom Pai, que continues a trabalhar connosco e para isso que nós possamos fazer a nossa parte, operar a nossa salvação com temor e tremor, fazendo o que está ao nosso alcance, porque Tu nunca farás por nós aquilo que nós pudermos fazer por nós mesmos. Então, Senhor, ajuda-nos a dedicar um tempo por dia para estarmos em comunhão contigo, para assim Te ouvirmos falar à nossa alma, ao nosso coração, através da Tua palavra, e fazendo isso, certamente que as nossas palavras se irão reduzir enormemente, porque teremos gosto em que Tu fales connosco e não tanto em que nós falemos contigo. Se bem que há sempre lugar e sempre haverá lugar para nós falarmos contigo pela oração. Fica, pois, connosco, livra-nos todo o mal, tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, assim seja. Ok, amigos, despedimos-nos até à próxima semana, que Deus nos continue a guiar e a abençoar grandemente. Até daqui a uma semana, se Deus quiser. Uma boa semana, um bom estudo da lição. Obrigado.